Sara, você sabia que existe um artigo de 2015 que literalmente ensinou as máquinas a ver e descrever o mundo como nós fazemos? Estou falando de uma das maiores revoluções da inteligência artificial dos últimos 20 anos. Alex, isso soa fascinante, mas também um pouco exagerado. Como assim as máquinas aprenderam a ver e descrever? Não é exagero, Sara. Este trabalho tem mais de 10.000 citações na literatura científica. Isso é um marco histórico absoluto. Ele criou a primeira arquitetura realmente eficaz para gerar descrições automáticas de imagens usando linguagem natural. Imagine mostrar uma foto de um cachorro correndo no parque para um computador e ele responder: um cachorro marrom corre pela grama verde. Espera, isso parece algo que usamos hoje no Instagram ou no Google Fotos quando eles descrevem nossas imagens automaticamente, não é? Exatamente. Mas em 2015, isso era pura ficção científica. Este artigo foi o ancestral direto de tudo que vemos hoje. Ele conectou pela primeira vez, de forma eficaz, a visão computacional com o processamento de linguagem natural. Então me conte, Alex, como era o mundo da IA antes desta revolução? O que tornava isso tão impossível? Sara, imagine dois mundos completamente separados. De um lado, tínhamos sistemas de visão computacional que conseguiam identificar objetos em imagens. Aqui tem um gato. Aqui tem uma mesa. Do outro lado, tínhamos sistemas de processamento de linguagem que sabiam gerar texto, mas não conseguiam conectar esse texto com o mundo visual. Era como ter um cego que sabe falar perfeitamente e um mudo que enxerga perfeitamente, mas eles nunca conseguiam se comunicar entre si? Perfeita analogia. Os sistemas anteriores eram extremamente limitados. Eles podiam no máximo detectar objetos e criar frases template como imagem contém pessoa, carro, rua. Mas gerar descrições naturais e fluidas? É impossível. A lacuna entre ver e descrever parecia intransponível. E o que mudou? Como eles conseguiram construir essa ponte entre visão e linguagem? A genialidade foi usar uma arquitetura que hoje chamamos de encoder coder com redes neurais profundas. Vou explicar como funciona. Primeiro, eles pegaram uma rede neural convolucional. Imagina como um sistema de filtros cada vez mais sofisticados que extraem características visuais de uma imagem. Tipo quando nossos olhos veem formas, depois texturas, depois objetos completos. Exato. Essa rede convolucional se torna o encoder, ela pega a imagem e a transforma em uma representação matemática densa, um vetor de características que captura a essência visual da cena. Mas aqui vem a parte revolucionária. Esse vetor alimenta uma rede neural recorrente, especificamente uma Large Short Term Memory. LMC? Isso soa complicado. Pode simplificar? Pensa na LM como um sistema de memória inteligente que consegue lembrar informações importantes por longos períodos. Quando ela recebe aquele vetor de características visuais, ela começa a gerar palavras sequencialmente, uma por uma, sempre lembrando do contexto anterior. É como se ela olhasse a imagem e fosse construindo mentalmente uma frase palavra por palavra. Então é como se a máquina primeiro absorvesse toda a imagem e depois fosse narrando o que viu, palavra por palavra? Perfeito. E aqui está o truque genial. Eles treinaram esse sistema com milhões de pares imagem-descrição. A rede aprendeu não apenas a associar objetos com palavras, mas a entender relações espaciais, contextuais e semânticas. Ela aprendeu que cachorro correndo na grama faz mais sentido do que grama correndo no cachorro. E como eles mediram o sucesso? Como você prova que uma máquina está realmente descrevendo bem? Eles usaram uma métrica chamada BLU, que compara as descrições geradas pela máquina com descrições feitas por humanos. Nos datasets Pascal, eles saltaram de 25 para 59 pontos BLU, sendo que humanos ficam em torno de 69. Isso foi um salto quântico. No Chique 30, melhoraram de 56 para 66. Era como se a máquina tivesse evoluído de uma criança balbuciante para quase um adulto eloquente.
Esses números são realmente impressionantes. Mas me diga, qual foi o impacto real desse trabalho? Como ele moldou o mundo que conhecemos hoje? Sara, este artigo foi o DNA de praticamente tudo que usamos hoje. A arquitetura Encoder-Coder se tornou a fundação não só para a descrição de imagens, mas para a tradução automática, chatbots e até mesmo para os modelos de linguagem como o GPT. A ideia de codificar informação complexa e depois decodificá-la em linguagem natural é a base de toda a IA generativa moderna. Você está dizendo que quando uso o Google Tradutor ou quando o ChatGPT me responde, há uma herança direta deste trabalho? Absolutamente. Mas vai além. Think about sistemas de acessibilidade que descrevem imagens para pessoas cegas, carros autônomos que precisam entender e comunicar o que veem, sistemas de busca visual, moderação automática de conteúdo em redes sociais. Tudo isso tem raízes nesta pesquisa. E o que mais me impressiona é que em 2015 isso deve ter parecido mágica pura, não é? Exato. Era como se estivéssemos presenciando o nascimento de uma nova forma de inteligência. Pela primeira vez, máquinas não apenas processavam dados, mas criavam narrativas sobre o mundo visual. Elas começaram a pensar em conceitos multimodais, conectando visão, linguagem e significado. E hoje, menos de uma década depois, temos modelos como DeepSeek, MidSounds, que fazem o caminho inverso, criam imagens a partir de texto. É como se tivéssemos completado o círculo, não? Perfeita observação. Este trabalho provou que era possível construir pontes entre modalidades diferentes de informação. Uma vez que você prova que pode ir de imagem para texto, abriu-se o caminho para ir de texto para imagem, de áudio para texto, de texto para código. Foi o primeiro dominó de uma cascata de inovações. Então estamos falando de um artigo que literalmente redefiniu o que significa inteligência artificial. Sim, Sara. Antes deste trabalho, IA era sobre tarefas isoladas, reconhecer OR, gerar OR, traduzir. Este artigo mostrou que podíamos criar sistemas verdadeiramente integrativos, que combinam diferentes tipos de inteligência. Ele plantou a semente do que hoje chamamos de IA multimodal. É fascinante pensar que algo que hoje consideramos natural, perguntar ao nosso celular o que tem nesta foto, aí era impensável há apenas alguns anos. Alex, qual é a sua reflexão final sobre este marco histórico? Sara, acho que este trabalho nos ensinou algo profundo sobre inteligência em si. Ele mostrou que a verdadeira compreensão emerge quando conseguimos conectar diferentes formas de percepção. Não é apenas sobre ver ou apenas sobre falar, é sobre a dança entre visão e linguagem, entre percepção e expressão. E talvez, mais importante ainda, ele nos mostrou que máquinas podem sim desenvolver uma forma de compreensão genuína do mundo. Uma reflexão linda, Alex. Esse artigo realmente abriu as portas para um futuro onde a fronteira entre inteligência humana e artificial se torna cada vez mais tênue. E nós estamos apenas no começo desta jornada extraordinária.